Olá, boa noite. Começa agora o ND e o nosso assunto de hoje é política e eleições 2018. E sobre isso a gente conversa com o pré-candidato a deputado federal pelo Novo, José Frigério. Boa noite, Frigério. Bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição. Falar um pouquinho sobre esse cenário político e que está se formando agora, próximas eleições. Tem muita gente nova entrando nessa vida da política, né? Você acha, como é que você vê isso? Dentre as novidades, você acha que as pessoas são oportunistas ou elas são pessoas que querem mudança ou as duas coisas a gente pode estar acontecendo nesse momento? Eu acho que tem das duas pessoas, mas eu acho que o segmento mais forte e novidade são as pessoas que nunca participaram da política, pelo menos se elegendo, tendo um cargo político. Claro, muitos sempre acompanharam, gostaram, mas, de certa forma, a política... As famílias não queriam que ninguém fosse para a política. Não era bom ir para a política. Era ruim, era um local de bandido, de perdição. Sempre foi visto desse jeito. Mas hoje não é assim? Não é dessa forma? E aí chegou nesse ponto. E, quer dizer, o lado negro da força tomou conta. Agora, vamos dizer assim, o lado claro da força está escalando alguns Jedi para tentar montar alguma coisa. Você acha que as pessoas ainda têm um pouco de esperança? Essa Tem, eleição de 2018, tem. ela pode trazer isso? Pode, eu acredito que vai trazer. A receptividade que a gente tem tido conversando com as pessoas é muito forte. E eu acho que todo momento está sendo não perfeitamente analisado. Vou dar um exemplo. Saiu a questão de uma semana e pouco, a última pesquisa do Ibope para presidente. E dessa vez divulgaram, que também não tem sido usual, divulgar a pesquisa sem... como é o termo que se usa? Sem estimulação. O primeiro capítulo que sempre faz. Que é simplesmente chegar para a pessoa e perguntar, para quem você vai votar? E a pessoa responde. Muitos não respondem, muitos não sabem, não querem, não têm. E se você analisar essa última pesquisa, que ela deu Lula 31, não, Lula 21, Bolsonaro 11, Ciro 2, Marina 2, Álvaro Alckmin e Almoedo, cada um com 1, e o restante somatório dava 3 pontos. 59% aí, que são os outros dois itens. Quem vai estar ausente, né? Voto branco, nulo, vai para a praia, etc. E mais quem ainda não escolheu ou não quis responder, a somatória dá 59%. Se você fizer... Quem escolheu o Lula, os 21%, vão ter que escolher outro, porque o Lula está fora. É o que se espera, pelo menos, não, né? Não tem jeito. Aí vai ser Vai ser duro arrumar uma vírgula no regulamento para fazer essa história, e aí eu acho que a coisa vai ficar preta. E dá 80% de pessoas que ainda têm que escolher voto. É muita gente, muita gente. E isso todo mundo está procurando. E a experiência que eu tenho tido, normalmente, é falar com as pessoas e mostrar uma outra possibilidade, um grau de adesão muito grande. Claro, falta confirmar, está longe, está em pré-campanha, você está apresentando o partido, apresentando novas ideias, etc. Mas a aceitação é muito grande, independente do nível socioeconômico. As pessoas querem uma novidade. Então ainda tem muito campo a ser debatido, vai ter muita mudança, e ter uma onda de mudança para mim não será surpresa. Pode não ocorrer, mas não será surpresa. Agora, acho que a gente tem esses dois pontos, né, Frigério? A gente tem as pessoas que procuram um novo, algo novo, uma mudança por conta do cenário que a gente está vivendo, e as pessoas em total desinteresse. Quer dizer, você falou aí em quase 80%, né, que não sabem quem votar? Que eu estou falando para o pessoal do Lula, os 21, dá para somar nos 59, porque eles obrigatoriamente vão ter que escolher outro. Sim. Pode ser o sucessor do Lula, mas pode ser outro. A gente está falando de muita gente próxima à campanha. Próxima à campanha, próximo ao início da campanha, que agora, antigamente teria começado agora, com 90 dias, estamos por volta de 90 dias, passou um pouco menos já de 90 dias, mas agora são 45 dias de campanha, começa em 16 de agosto. E vai ser um questionamento grande. Vai ser um questionamento grande. O que fez você encarar agora
esse pré-candidato a deputado federal? Eu sempre me interessei pela política. Acredito que desde que eu aprendi a ler, eu comecei a me interessar. E eu sou talvez uma das últimas gerações que ainda participou da política estudantil, no ginásio, Grêmio, seja comissão de formatura. E eu sempre tive uma participação social, como diretor de clube, como síndico, como... Tem alguma coisa, vamos ajudar, vamos fazer, vamos trabalhar em grupo, vamos... Associação de amigos de bairro. Então sempre trabalhei. E nunca encontrei um ambiente que dissesse, tá limpo, dá para ir, dá para ter. Você tinha que entrar ou com dinheiro, ou dependendo de alguém. E o caso do Novo não é esse. É pessoas que resolveram participar da política pelo convencimento de que, para mudar alguma coisa, tem que ser um projeto de longo prazo, você tem que preparar as bases, é uma construção. Tem que fazer a fundação, subir as paredes e ir fazendo. E é um processo longo, mas tem que começar. E tem que começar por arrumando terreno, assentando terreno para você poder ir caminhando. Então, essa consciência juntou um monte de gente que está disposto a fazer esse trabalho. Né? De ir mudando, sabendo que não tem salvador da pátria, o que tem é trabalho duro e convencimento de determinadas posições. Você é a favor da desestatização? Ou seja, privatização? Privatização geral. Com uma ressalva, não adianta privatizar para virar oligopólio e monopólio. Você tem jeitos de privatizar de forma a ter concorrência. O que se tira da mão do Estado? Só deixaria na mão do Estado educação, saúde e segurança. Esses 3 itens, obrigatoriamente, é onde está a igualdade. É a igualdade de oportunidade, de necessidades, onde isso tem que ser igual. O que eu quero dizer com isso? Toda criança precisa ter a mesma oportunidade. A oportunidade é pelo que ele aprende, pelo acesso que ele tem a conhecimento, a se formar e etc. E ao longo do tempo vão surgindo as diferenças pelas condições de cada um. Um vai dar para esporte, outro para música, outro para arte, outro para ciência, e vão tendo as suas diferenças, inclusive em termos de capacidade, quem chega mais longe, quem não chega. Tudo aquilo que ocorre no esporte, na música e nas artes, que tem essa concorrência e cada um vai mais longe, ela existe em qualquer ramo de atividade. E aí é que está, tem que ter igualdade. A justiça está em ter igualdade no ponto de partida. A saúde, não tem cabimento um hospital funcionar e outro não. Sim. Tem que ser igual. Mesma coisa segurança, não tem cabimento um bairro ter segurança e o outro não ter. Então, isso tem que ser igual e é isso que o governo tem que se concentrar. Tudo aquilo que de forma privada se faz melhor, que é comércio, que é estradas, fábricas, petróleo, posto de gasolina, etc., deixa para o privado fazer. Vai fazer melhor. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre privatizações e sobre política. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é política e eu converso com o pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo, José Frigério. Frigério, a gente está falando sobre a questão das privatizações. Você falou que você é a favor de todas elas, tirando a questão de segurança, educação e tinha mais uma. A privatização, elas também podem ser privatizadas, mas o governo, onde ele tem que se preocupar de funcionar, é em educação. É como se fosse uma casa. Né? Educação é a fundação. A saúde são as paredes e segurança é o telhado. Então, ele tem que se preocupar com isso, em construir. Ele pode ter atividades nessas áreas, em muitas delas, acabam precisando ser incentivadas, não é essa a questão, pode ter escola pública e pode ter escola privada, como ele pode, como fez com o FIES, com o ProUni, alguma coisa assim, em que as pessoas têm bolsas em escolas privadas. Isso é possível. Ter essa mistura aí, não tem dúvida nenhuma, é possível. Mas essa deve ser a preocupação. Ele se preocupar com financeiro, com um banco, não tem cabimento. Pega o Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi criado pelo Barão de Mauá e o governo resolveu encampar. Então, não tem por que não voltar para a iniciativa privada. Agora, a Petrobras, por exemplo. Por que a Petrobras deve ser privatizada? Porque é só você comparar a Petrobras, os seus dados de produção, quantidade de pessoas, por faturamento, por tudo, por produção, você vai ver que as empresas privadas têm um desempenho melhor. O pessoal fala que é estratégico. Estratégico para quem? Para quem bota os seus amigos lá para ter cargo?
estratégico é educação, é saúde. Mas Não é uma questão de gestão, a gente está falando, né? É uma questão de Gestão gestão. e corrupção também, né? Este é o problema. Ele que é axiomático. A gestão do que você faz, do que você está preocupada, é melhor do que a gestão feita por alguém que não tem compromisso. Não é o dinheiro dele que está lá, ou o dinheiro dele lá são centavos. Ele começa a trabalhar com o dinheiro dos outros. Não, isso é em tudo e quanto é lugar. Não é. Agora a gente não é teve só aqui. recentemente a questão da greve dos caminhoneiros, Sim. onde o governo ele teve que interferir na questão do valor do diesel. Interferiu, fez muita bobagem, voltou atrás, enfim. Pois é. Se a Petrobras fosse privatizada, em que situação a gente estaria hoje? Há quanto tempo fosse, bem melhor, não tenho dúvida nenhuma. Estaria extraindo mais petróleo, o petróleo estaria mais a gasolina estaria mais barato. Mas numa possível greve dos caminhoneiros, como que a gente teve, a negociação seria muito diferente. A greve dos caminhoneiros negociação, começou lá atrás, uma boa parte dela é dos incentivos a se comprar caminhões. Quando você compra muito caminhão, depois, por outros, a crise veio, diminuiu tudo, sobrou caminhão na praça para fretar. Portanto, não teria sentido você aumentar a frete. O que ocorre? Isso é pressão de grupo que consegue pressionar. E só parou disso porque, como toda greve para funcionar, ela tem que ter piquete, senão ela não funciona. Tem muita gente que estava lá que queria sair, queria ir embora, não queria participar, preferia faturar. Então, você conseguir aumentar preço quando tem caminhão sobrando, não existe isso. Isso é pura armação como foi feita. E o pessoal cedeu. Então, você começa com um problema de subsídio, de dar para estimular um consumo. Você tem o consumo, depois aquilo não corresponde ao investimento feito, nem começa a perder caminhão, não tem como pagar, e aí gera a crise. E você faz o quê? Uma interferência de controlar preço, controlar, tabelar. Não deu certo, nós temos história para burro no Brasil de tabelamento. Não funciona. Vai para o mercado negro, começa a faltar coisa. É conhecido no mundo inteiro. Toda a fase do Brasil de alta inflação é recheada desses exemplos. Tabela, estoura, tira boi do pasto, vai para cá. E a Eletrobras deve ser privatizada? Deve ser privatizada também. Agora o STJ impediu, né? O STJ impediu porque atua politicamente, não foi provocado, foi provocado por alguns para isso, pegando na letra da Constituição, interpretou que deveria impedir que se fizesse, por um detalhe simples. Na parte da lei fala que as ações podem ser vendidas sem licitação, etc, etc, etc. Tem todo um parágrafo. E aí eles interpretaram que a ação pode ser vendida, mas não o controle acionário. Então, ou seja, só permitiu vender determinado pontos de ações. E criou um caso, porque a Constituição não permite isso, porque fala, tem outro capítulo, outra vírgula, e assim vai. Então, impediu. E tudo bem, você... o que é gozado é o seguinte, o Brasil tem são 147 estatais, se não me falha a memória. O que elas produzem todo ano? 20 bilhões de prejuízo. Você quer ser sócia disso, você está pagando esses 20 bilhões de prejuízo. Então não tem sentido. Agora, na privatização, a população ela não pode sofrer um pouco mais? Por exemplo, não pode haver um aumento ainda maior na conta de luz? Atender... A conta de luz é gozado. O Brasil é o país que mais recurso energético tem a ser explorado. E se explorasse direito, teria a energia mais barata do mundo. Porque você pode ter hidráulica, que nós temos mais do que qualquer outro. Eólica, é o maior campo de eólica. Sol, para ter o painel solar. Fora a exploração do lixo, que você pode fazer um monte de usinas processando lixo e gerando eletricidade com várias unidades pequenas distribuídas. Cabe aqui na Baixada ter alguma para distribuir aqui embaixo. O que tem de lixo não pode mais ter aterro sanitário. Sim. Então, você imagina isso como política bem feita, você chegaria a ter a maior disponibilidade de energia do mundo, podendo estar alugando local, energia, fazendo, mais barato, incentivando qualquer tipo de indústria. Agora, é assim? Não. É um trabalho. Vai demorar alguns anos. Mas tem o potencial. Isso é que é necessário entender. Você acha que a tendência é essa, que nos próximos anos, quem assumir o governo
existe grande possibilidade de algumas privatizações que a gente está percebendo aí o cenário se movimentando? Dependendo de quem for. A questão do Novo, apresentando o Novo é o único partido que não é estatista. Estatista, quando eu quero dizer, aqueles que acham que o Estado vai resolver tudo. Ele vai ser pai, ele vai ser mãe, você tem um problema, vai no Estado, ele resolve, etc. O Novo é o que a gente chama de individualista. É o indivíduo que cria riqueza. Você precisa criar riqueza para acabar com a pobreza. E o Estado não cria riqueza. Ele tira de um e passa para outro. E neste caminho de tirar de você, passar para mim e passar para outro, perde-se dinheiro no meio do caminho, por várias razões. Né? Você vai pagar o intermediário que vai fazer isso e mais os desvios que ocorrem. Essa questão de entender o indivíduo é o seguinte: ela é praticada no esporte, ela é praticada nas artes, ela é praticada em tudo quanto é lugar. Só quando você vai para a indústria, para o trabalho, é que não pode ser praticada. Ninguém reclama de jogar junto com o Neymar e o Neymar ganhar mais que ele. Porque sem ele vai ganhar menos ainda. Um artista que cria, ele mantém a banda, mantém toda uma equipe atrás, ninguém reclama disso. São os indivíduos. Pega toda a história, não existe história que foi um Estado que fez. São as pessoas, o rei que foi, o Carlos Magno. Mas para se ter esse mundo ideal, né, Frigério, a gente está falando de novo daquela questão da base. Você precisa ter uma educação decente para o povo. O mundo não é ideal e não vai continuar sendo ideal. Mas está dizendo o seguinte: ao você dar a oportunidade para todo mundo, não significa que todos vão atingir o mesmo ponto. O esporte mostra isso. Todo mundo sai da mesma linha, um chega na frente, o segundo e terceiro. Isso ocorre em todos os campos. A busca por igualdade não é o foco. É a busca por criar riqueza. Ok, então no próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o pré-candidato a deputado federal, José Frigério. Frigério, deixa eu falar um pouquinho agora sobre as pesquisas. Como é que você vê as pesquisas eleitorais? Você chegou a mencionar recentemente o Ibope? Foi. As pesquisas, retomando aquilo que eu falei, eu acho que elas estão sendo analisadas talvez de uma forma ou muito parcial ou muito leve, etc. E há também uma diferença nessa análise entre talvez os mais antigos e os mais novos. Ainda vem muita influência da televisão, muita que vai pesar em tudo isso. E o que a gente tem visto é que as novas mídias, vamos dizer assim, redes sociais, WhatsApp, etc., e a própria comunicação entre as pessoas está mudando muito. Só um dado: na eleição de 14, existiam 40 milhões de contas do WhatsApp. Agora tem 140. A forma de se fazer campanha mudou completamente. A própria que nós citamos há pouco, da questão do transporte dos caminhoneiros, foi organizado por WhatsApp. E eu não sei se foi falta de acompanhamento, sociais, né? Falta de inteligência no acompanhamento, ou cresceu sem ninguém perceber. Difícil então, isso, né? Difícil, já que você tem uns especialistas para ficar acompanhando o que acontece, cada um. Então, ou interpretaram mal, ou fizeram. Eu acho que ocorre a mesma coisa com as pesquisas. Como eu estou te falando, a pesquisa hoje, que eu vejo mais importante, é da espontânea. Porque quando o cara, na segunda, que é a não espontânea, né, ele entrega um cartãozinho e a pessoa vai escolher algum daqueles nomes. Dos citados, apresentados para ele. A espontânea não se fala o nome de nenhum candidato, ou ele fala... Não tem papel, não tem nada. Você pergunta e ele diz. Então, duas coisas se destacam. Uma que é o recall, que é o típico do Lula. O cara sabe que não vai poder votar no Lula, mas não lembra a outra, responde Lula. E, ao mesmo tempo, aqueles já vão sendo mais consolidados. Quando você fala de Alckmin, que tem 1%, igual ao do Amoedo, você vê que ele está caindo de prestígio na coisa, tem menos gente firme com ele, como já foi aqui em São Paulo. Ele era todo Alckmin, ele perdeu muita consistência, ao mesmo tempo que eu vejo o Amoedo tendo consistência é um nome novo que está indo e está empatado com ele nessa mesma situação. O Álvaro Dias é a mesma coisa. O Ciro, o que ele tem de fato, que votam nele, que sabem quem é e estão votando? 2%, Marina 2%. Então,
esse para mim é o quadro que tem e a partir daí está muito disperso. Pode dar qualquer coisa, não tem nada definido. Muito incerto, né? E eu acho muito leve as análises que estão sendo feitas. Acho que falta mais pesquisa, mais debate, mais questionamento, mais entender melhor tudo que está se passando. Fala um pouquinho sobre a reforma da Previdência. O que você espera sobre a reforma da Previdência? A reforma da Previdência ela é mandatória, ela terá que ser feita. Eu acho que a grande maioria não entendeu ainda a questão da Previdência. Dessa forma que ela está sendo apresentada pelo presidente Michel Temer? Não vou dizer que é da forma em si, vamos deixar, mas, se me permite, eu vou procurar explicar rapidamente. A Previdência, as pessoas contribuem para o INSS e acham que estão fazendo uma poupança. Um grande número acha. Não está. Tudo aquilo que ele contribui é para pagar aquele que está aposentado hoje. E não vai nada para a conta dele. Acontece que isso foi programado lá em 23, e a ideia básica era, eu tenho 10 pessoas trabalhando e uma aposentada. Esses 10 pagam esse 1. E assim vai. Só que hoje mudou muito. Se me permite, vou dar um exemplo tipo família. Fazendo uma imagem da coisa. Eu sou de uma família, eu nasci em 49, sou de uma família de 6 filhos, eu sou mais velho. Em vez de trabalhar com 10, vou trabalhar com 6. Então, nós todos estudamos em escola pública, etc. E cada um conseguiu ter seu emprego e tal. E quando meu pai vai se aposentar, vamos dizer, ele já faleceu, mas se aposentando, cada um dos filhos teria condições de tirar R$300. Estariam pagando a aposentadoria dele de 1.800, que já estaria acima da média da aposentadoria privada, que é 1.200. Bom, e assim foi, né? A mãe não tinha aposentadoria, porque era dona de casa, etc. Foi. Quando você chega hoje, já faleceram, tudo bem, agora os filhos estão se aposentando, alguns já estão aposentados, estão se aposentando. Se eu for usar a mesma coisa, você tem 2 filhos. E mais um detalhe, a mulher também passou a se aposentar. Sim. Então você tem uma situação onde você tem 2 para pagar 2 aposentadorias. E isso é o que de fato está ocorrendo. Quando eu falo de 10, vai ser 3 para pagar 2 aposentadorias. Mas a pessoa entender, enquanto uma família conseguiria manter os pais, hoje as famílias diminuíram, os filhos não conseguem mais manter os pais. E então tem que ser outro tipo. Você tem que ser um tipo onde você vai fazendo a poupança. E o Brasil tem sorte, talvez meio por acaso, que é o FGTS, é um bom embrião para se ter essa aposentadoria. Todo mundo já tem essa conta de poupança. Só que o que ocorre? Ela não se age direito com esse dinheiro. Esse dinheiro que é poupado em seu nome rende menos que a inflação. Quando você vai retirar, você tem menos do que você depositou. Não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Ninguém. Então, isso tem que ser dado ao indivíduo para ele gerenciar. Ele procura o banco melhor, onde ele vai ter melhor oportunidade, etc. E se conscientiza. Ele vai ter a aposentadoria que ele construir. Seja porque está empregado, seja porque teve um negócio, porque montou um bar, porque montou uma fábrica, enfim, cada um tem que cuidar do seu. O sistema antigo não dá mais. Ok, Frigério, muito obrigada pela sua participação, sucesso aí. Muito obrigado. Notícias em Debate fica por aqui, uma boa noite para você, a gente se vê, até mais.